trabalhando aqui com os primeiros botões que aparecem para nós, né, aqui no bloco controle de processos, tá? Nós vamos passar o mouse em cada um deles, né? E o próprio sistema vai nos informar que botão é esse, né? Então, o primeiro botão aqui é o botão de enviar processo. E aí a gente precisa lembrar que ele só vai funcionar, né? Bizu de prova, anotem os bizus, hein? Botão enviar processo só funciona se nós tivermos um processo selecionado, seja por meio, né, da coluna, tá, de check, né, da colunas de seleção. Posso selecionar um ou vários processos, tá? E aí o botão enviar processo vai funcionar. Se ele não tiver nenhum selecionado, nenhum processo selecionado, se eu clicar nele, ele vai me dar um alerta de que não tem, tá? Ou mesmo se eu estiver dentro de um processo. Então, aqui eu estou dentro de um processo, por exemplo, né, um processo de diário aqui. E aí, ó, o botão enviar processo aparece para mim, tá? Se eu clicar num documento, o botão enviar processo aparece para mim, tá? Então, percebam aí, eu posso estar com um documento selecionado, com o processo selecionado, eu posso estar na minha área, né? Home, né? Conhecemos isso aqui como home, tá? Apesar do botão aparecer, ele não vai funcionar. Eu teria que estar aqui, ó, com ele selecionado, tá? Várias possibilidades aí, ó, 3 possibilidades de nós formularmos questões, tá bom? Importante saber e entender quando é que o botão enviar processo vai funcionar, tá? O próximo botão é o atualizar andamento, tá? Como o que ele faz, eu já disse para vocês na outra aula, a gente não vai tratar desse detalhe, tá? Mas esse aqui é o atualizar andamento, tá? Ele aparece agora com esse izinho aqui, tá bom? O próximo botão é atribuição de processo, né? Se eu clicar nesse processo e clicar nele, ó, é que esse já está aqui, né? Já está atribuído aqui para o Gesivan, por exemplo, né? Mas nesse outro processo aqui, ó, não está atribuído a ninguém, segundo processo. Então, eu vou selecionar ele, tá? Vou clicar aqui, ó, atribuição de processo. Quando eu clico nele, aparece a lista dos militares que estão vinculados a essa caixa, tá? É importante que vocês tenham isso em mente, né? Só vai estar listado aqui pra gente, né? Usuários que estejam, né, cadastrados e vinculados, tá, à nossa caixa aqui, tá bom? Próximo botão, incluir em bloco, tá? Então, se eu clicar aqui, ó, preste bem atenção, está selecionado o processo, tá? Se eu clicar nele, ele está dizendo... Opa, peraí. Deixa eu atualizar a página aqui. Pronto. Então, ó, se eu cliquei, selecionei o processo, né? Vou selecionar um outro aqui para colocar em bloco. Cliquei em colocar em bloco, né? Ele vai me perguntar se eu quero colocar, ó, em um bloco interno ou em um bloco de reunião. Tá bom? Vamos ver depois mais especificamente o que é isso, né? Bem detalhadamente, tá? Se eu não tiver selecionado, né, ele vai me dar o alerta de que não tem processo. Ou então eu estou dentro do processo, tá? E aí eu também poderia, ó, incluir em bloco. O que eu quero que vocês prestem atenção, né? É que o mesmo botão é diferente, as funcionalidades do botão é diferente, e isso ganha relevância porque a gente trabalha muito com processo sendo incluído. Processo sendo incluído em bloco interno e bloco de assinatura, tá? São blocos diferentes, finalidades diferentes, tá? Processo, quando a gente vai pegar um processo e colocar em bloco interno, a ideia é que nós estamos guardando esse processo para uma futura consulta, né? É como se o bloco interno funciona como se fosse um armário para a gente, né? Um depósito, tá? É onde a gente arquiva os nossos processos que tramitam nas nossas caixas e é do nosso interesse arquivá-los. Bloco de assinatura, tá? Tem a função de permitir que vocês compartilhem documentos. Olha a diferença, não é processo. Bloco de assinatura tem a função de compartilhar o quê? Documentos, né? Com outras caixas, tá? Com outras
outras unidades, tá bom? Essa é a finalidade do bloco de assinatura. Compartilhar para quê? Aí você pode compartilhar normalmente, se o bloco é de assinatura, né? Para assinatura, lógico, tá? E o que é o bloco de reunião, né? Se eu clicar aqui num documento, por exemplo, clicar aqui, ó, ele me pergunta, né? Ele já foi direto aqui para o bloco de assinatura, né? Mas eu poderia, né, aqui também disponibilizar um eventual documento que não esteja assinado, tá? Tem um relatório aqui. Deixa eu carregar. Pronto, carregou. Então eu poderia aqui, ó, selecionar um bloco. Tá atualizando, né? Vamos lá. Isso, perdão, tá? O que acontece, né? Estava indo pelo caminho errado, tá? Então, o bloco de reunião, né? Sim, tem a função de você compartilhar o processo, tá? O bloco interno tem a função de você armazenar o processo, tá? Olha bem para os termos, né? Vou até escrever aqui para que os senhores não tenham dúvida, né? Cadê a nossa ferramenta de escrita? Então, ó, temos dois blocos. Bloco de reunião, aliás, três blocos, né? Bloco de assinatura, tá? E bloco interno. Vamos entender cada um deles, tá? Então, ó, bloco de reunião, tá? Vamos ver o bloco de assinatura e vamos ver o bloco interno, tá bom? Então, bloco de reunião, qual a função, tá? Compartilhar, né, o processo com outra caixa ou barra, né, unidade do SEI, tá? Bloco de assinatura, tá? Qual é a função? Compartilhar, tá? Documentos, tá? Com outra caixa barra unidade do SEI para assinatura, tá? Bem óbvio, né? Bloco interno, né? Tem a função de compartilhar. Não, né? O bloco interno tem a função de arquivar processo, tá? Tá vendo a diferença entre processos e documentos, né? Arquivar processo, né? Em blocos internos da própria caixa do usuário, tá? Então, ó, eu só vou conseguir incluir um processo em bloco interno da minha caixa, tá? Não consigo colocar, né, um processo em bloco interno de outra unidade que eu não pertenço, ok? Tem que estar na massa aí, pessoal, tá? Isso é muito importante porque tem muita confusão nessa parte aqui quando o usuário tenta, né, fazer a gestão de processo e documentos. E aí tenta colocar documento num bloco de assinatura, né? Mas está selecionado o quê? Ó? O processo, né? Anotem isso aqui, tá? Papirem, tem que entender isso aqui. Vou mostrar para vocês aqui agora, ó. Com o documento, aliás, perdão, com o número do processo selecionado, o botão, esse botão, que é essa caixinha com mais, né? É incluir em bloco, e aí eu vou ter duas opções, tá? Deixa eu carregar aqui. Vou ter duas opções, a internet está um pouco lenta, né? Que é uma, ó, colocar em bloco interno para quê? Para fins de guardar, armazenar esses processos, né? Lá nos nossos, é como se fossem as nossas pastas da administração, né? Os nossos arquivos.
ou incluir num novo bloco de reunião, tá? Por quê? Para que outro usuário de uma outra unidade, né, possa também trabalhar aí junto comigo. Já se eu tiver aqui, ó, selecionado um documento, percebam que o botão será o mesmo, tá? Deixa eu só atualizar a página aí. Alterou aqui, né? Vamos de novo. Pronto. Agora eu vou lá, o mesmo botão, ó. Tá? Ó, bloco de assinatura. Entendeu? É isso. Então, essa é a grande diferença, tá? Por isso que a gente não pode confundir, porque é o mesmo botão, né? E isso às vezes gera uma certa confusão aí na gestão, tá? Do SEI, né? Utilizando o SEI, tá? Vamos voltar aqui para a tela principal para nós terminarmos aqueles botões. Então, vimos aqui esse botão, né? Que é o incluir em bloco. Esse botão que é sobrestar, né? Um processo. Esse, né? É o novo layout do botão concluir processo nessa unidade, tá? O botão anotações, né? O botão acompanhamento especial, né? Tem esse formato agora. Incluir um documento, esse é o botão. Adicionar marcador. Controle de prazo, tá? E processo com credenciais de acesso na unidade, tá bom? Vamos entrar aqui para abrir mais tipos de botões, né? Esse nós já vimos, que é o de incluir um documento, né? Esse é o para iniciar um processo relacionado a esse, né? Então, aqui embaixo, né, nessa parte aqui, ó, quando nós iniciarmos um processo relacionado, tá? Essa parte aqui vai estar constando, tá? Aqui todos os processos que nós tivermos, né? E que forem processos relacionados, eles vão estar constando aqui, ó, tá? Daqui a pouco a gente vai ver aí, durante as aulas, né? Algum processo que tem outros processos principais, né? Normalmente é quando você cria um processo principal e junto deles ou dele, né? Derivam-se outros processos, tá? Aí é sempre importante criar um segundo processo relacionado a esse primeiro. Relacionamento, enviar correspondência eletrônica, né? Esse é o botão agora, tá? Esse é o botão de ciência e eu posso dar ciência, né? Nós já vimos, né? Tanto no processo quanto em documentos, tá? É para isso que existe essa função e ela torna desnecessário juntar por exemplo, se é um documento que a administração me envia para que eu tome ciência, né? Então vamos supor que esse documento aqui é um plano de aplicação, mas imagina que fosse uma notificação para mim. Eu preciso juntar um termo de ciência dentro do processo sobre essa notificação que eu estou recebendo? Não, né? Eu só iria fazer assim, ó. Pum. Pronto. Então o sistema já fala, olha, ciências, a data e hora, a unidade, o usuário, né? Tá aqui, ó. Fui eu que tomei ciência no documento, tá? Qual é o documento? Esse documento no dia X, tá? Então, se a funcionalidade existe, torna desnecessário o quê? Documento, né? Nós temos que tomar cuidado para não burocratizar, né, a implementação de sistemas eletrônicos, tá bom? E eu poderia também dar ciente no processo, tá? Mais uma pergunta aí boa de se fazer, né? A opção para tomar ciência, ó, tá vendo, ó? Então agora, ó, a tela de ciências desse processo, por exemplo, eu dei ciência no processo, tá? Aqui, ó, ciência no processo, e eu dei ciência no documento, tá vendo, ó? Porque às vezes a notificação me pede para tomar ciência do processo. E aí, tomar ciência do processo significa ter que ler todos os documentos do processo. E às vezes a notificação fala, tome ciência desta notificação. Então a ciência é do documento e não do processo. Claro que se você está dizendo que está ciente em relação ao processo, né, vai contemplar todos os documentos, né? Mas
é bom a gente entender que uma coisa é diferente da outra, tá? Atualizar andamento, né? Já vimos esse botão. Atribuir o processo é destinar esse processo, né, para determinadas pessoas, né? Aí, olha o bizu de prova, né? É possível que um processo esteja atribuído a mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Certo ou errado? Olha a pergunta. Sim, é possível. Aqui, ó, nós vemos um exemplo claro disso, né, ó. Olha aqui, ó. Processo atribuído a mais de uma pessoa. Está atribuído para esse usuário e está atribuído para esse usuário. Qual a diferença? A diferença é que cada atribuição, né, irá acontecer em uma unidade ou caixas, tá? Diferente. Olha a mesma pergunta agora, ficando com a resposta falsa, tá? Olha a pergunta. Verdadeiro ou falso? Um mesmo processo, não sei, poderá estar atribuído, né, a mais de um usuário na mesma caixa SEI ou na mesma unidade SEI. E aí, certo ou errado? Agora, errado, né? Errado, porque na mesma caixa ou na mesma unidade, eu só poderei ter um usuário atribuído. Tá? Tanto é que se nós formos aqui querer atribuir esse processo a outra pessoa, né? Vamos tentar fazer aqui, ó. Atribuir processo para. Perceba que vou atribuir para mim esse processo agora, ó. Tá? Vou salvar. Olha, perceba que o usuário que estava na caixa de Infodir como responsável por ele, né, para qual estava atribuído, mudou. Agora sou eu. Entendeu? Agora foi alterado, ó, né? Antes nós tínhamos aqui o processo atribuído a outro usuário, tá bom? Vamos lá, voltando aqui para os botões. Adicionar aos favoritos, né? Eu posso adicionar, ó, tá? Adicionar processo ou documentos, né? A uma lista de favoritos para servir de modelo, né? Poxa, esse processo aqui de diária ficou top, né? Tudo certinho, sem nenhuma correção, passo a passo de como tem que fazer. Vou deixar ele para ser o meu modelo, para que eu não gaste tempo, né? Criando um documento do zero, né? Vou partir, né? Vou gerar outros documentos a partir dele. Então é aqui que eu vou levar esse processo ou documento para os favoritos da minha preferência, né? Tem um outro aqui que é duplicar o processo, né? Então, ó, estou aqui com o processo selecionado. Se eu clicar no botão duplicar processo, ele vai me perguntar, ó, quais documentos eu quero duplicar. O que é duplicar? É fazer uma cópia idêntica, tá bom? Fazer uma cópia idêntica. E ao fazer uma cópia idêntica, o que é que acontece, pessoal? Com as assinaturas na cópia idêntica, né? Elas não existem, né? Eu estou querendo aproveitar todos os documentos. É claro, o SEI vai fazer isso, ele vai permitir, olha. Mas as assinaturas dependerão de quem assinar novamente ou não. Isso é muito usado, duplicar processo, quando você está com um processo bastante longo, e aí a gente começa a ter muito erro, né? Aqui, por exemplo, tivemos um errata, né? Mas imagina que tive muitos erros, e eu falo, não, é preferível gerar um novo processo, corrigindo todos os erros, né? E abandonar esse, encerrar esse, né? Que já não está legal. Então, essa é uma função muito usada para isso também, tá? Duplicar processo é muito utilizado para isso. E aí você aproveita só os documentos que estão corretos, né? Evita, não vou juntar aqui a errata. Então, você deseleciona aqui, ó, né? E quando for para a próxima, clicar no botão aqui, duplicar, né? Clicar nesse botão, o que vai acontecer, tá?
ele vai pegar e vai copiar de forma literal todos os processos com todos os conteúdos, né? E vai disponibilizar para todos os senhores, ok? Voltando lá para o próximo botão. Ordenar a árvore de processos, né? Já reorganizar os documentos, né? Na ordem que eles são criados, né? Cada pasta possui 20 documentos, né? Permite até juntada de 20 documentos, mas a gente pode, dentro das pastas, né? Organizar esses documentos, tá? Ah, esse relatório está no lugar errado, tinha que estar lá em cima, por exemplo. Né? Imaginemos que essa fosse uma hipótese. Então, seleciono ele, né? Aqui, eu vou selecionar aqui o... E tem que estar selecionado o processo, tá, pessoal? Porque o que nós vamos organizar são os documentos do processo. Então, selecionaria ele, né? Escolheria aqui qual é o documento e moveria eles por esses botões, tá? Ó, mover acima, mover abaixo, tá? Então, a gente faria o quê? Guiaria, né? Empurraria, vamos dizer assim, né? Para o topo ou empurraria para o fundo aqui, para sendo fazer isso, pessoal, olha, percebam aqui comigo, ó. Estou com processos assinados, né? Vamos supor aqui, ó. Esse ofício aqui, ó. Depois da última proposta, que é esse aqui, tá assinado, né? Se eu mover ele vai retirar a assinatura, sim ou não? Tá? Então, pergunta de prova. A funcionalidade de ordenar documentos na árvore do processo, né? Ao ser realizada, irá implicar na retirada da assinatura do usuário que o assinou. Certo ou errado? E agora? Quero que vocês... Não vou responder essa pergunta, tá? Quero que vocês façam para que vocês saibam se tira ou se não tira. Inclusive, acho que a gente vai nas nossas aulas, né? Fazer perguntas e deixar para vocês responder, tá? E eu vou deixar lá uma caixinha abaixo, lá, né, de perguntas e respostas, se vocês conseguiram responder, tá? Mas aqui, né, para a gente matar essa aula aqui sem dúvidas, né, para não termos dúvida dela, já que ela já é uma aula tira dúvidas, né, tá? Ela não retira, né, a organização dos processos, dos documentos, né, na árvore do processo, não retira a assinatura, tá bom? É simplesmente uma forma de permitir organizar o teu processo. Gerenciar disponibilizações de acesso externo, né? Isso aqui é basicamente para que a gente consiga disponibilizar um determinado documento, né? Para que um usuário que não seja servidor do Estado possa assinar determinado documento, tá bom? Existe uma regra para que isso aconteça e nós vamos tratar disso específico, né? Mas já de imediato, né? Depende de determinado órgão, né, cadastrar previamente esse usuário externo na base do SEI, tá bom? Vamos voltar. Próximo botão, anotações, já vimos, né? Botão sobrestar. Anexar processos, né? Então, a gente pode anexar um processo em outro processo, tá? Concluir o processo, tá? E temos que lembrar, concluir processo não exclui, né? Concluir processo simplesmente retira ele, né, da lista, né, dos blocos, né, que eventualmente esse processo esteja na minha caixa, tá? Eu tanto posso concluir um processo que esteja no bloco de recebidos, quanto posso concluir um processo que esteja no bloco de gerados, tá? Qualquer uma delas, se eu clicar nesse botão, estando com o processo selecionado, esse processo deixa de constar ali para mim, né? Mas irá constar ainda em outras unidades que eventualmente tiverem esse processo aberto. A opção de gerar um PDF de todos os documentos, a opção de gerar um arquivo do tipo zip, né? A diferença entre o PDF e o zip é que o zip ele compacta mais, ele torna o processo tamanho menor.
a opção de criar comentários, tá? Em determinados processos, né? Poderia vir aqui para elaborar checklist. Salvar. Pronto, né? Criei um comentário nesse processo, tá? Poderia ver todos os comentários criados, como só tenho esse, né? Só tem esse, tá? Posso editar, né? Alterar o comentário e posso excluir o comentário. Confirma a exclusão, ok? Pronto. Já não tem mais comentário nesse processo, tá? É uma forma de permitir que a administração, você despache internamente entre o chefe e o auxiliar, né? Entre os próprios auxiliares, quando uma demanda nasce, né? Quando a demanda existe, e você não precisa de criar documento aqui. Essa é uma ferramenta para desburocratizar, tá? A tramitação e as ações que a administração realiza entre integrantes de uma mesma caixa, tá? Sem necessariamente gerar, né, um documento, né? Então eu percebi aqui que está faltando checklist nesse processo. Então, ao invés de eu vir aqui, gerar um documento, fazer um despacho, escrever, assinar, para que uma mesma pessoa na minha unidade, né, tenha esse entendimento, o que eu faço? Posso vir aqui, criar esse comentário. Olha, fulano, né, faltou você incluir tal informação. Preciso que você altere, né, ou o auxiliar fez a minuta de um ofício. Olha, inclua na minuta do ofício tal informação, né? Para que o processo não fique poluído e você tenha gestão eletrônica do processo, dos documentos, entre os integrantes. Prestem atenção para as palavras. Entre os integrantes de uma mesma caixa. Tá bom? Próximo botão é gerenciar marcador, né? Esse botão é o controle de prazo. O botão de controle de processos, né, levaria a gente para a tela de home. E esse é o botão de pesquisar no processo, tá? Então, se eu clicar aqui, ó, pesquisar alguma coisa aqui, vamos pesquisar aqui nota de empenho, né? Clicar em pesquisar. Pronto. Perceba que ele está pesquisando. Olha, ele achou, ó, aqui 1, 2, 3 documentos, tá? Que contém a informação nota de empenho, a escrita nota de empenho. Perceba que essa opção de pesquisa, ela acontece no processo. É diferente desse botão aqui, pessoal, ó. Esse botão pesquisa no SEI, tá? Essa caixinha pesquisa a informação que você colocar aí de uma forma genérica em vários processos no SEI, tá? Agora, aquele botão que nós vimos lá, né, que gera, tá? Permite, né? Isso aqui, ó, tá? Irá permitir que nós pesquisemos determinado conteúdo somente no processo que nós estamos trabalhando. Bom, sei que muitos de vocês às vezes, né, já trabalham com SEI, mas não conhecem muitas ferramentas. Então, é importante acompanhar nossas aulas, tá? Não se deixem levar pelo fato de que eu já sei, já trabalho e tal, né? Tem muitos detalhes que acabam passando batido, tá bom? Vamos voltar para a tela anterior. E aí eu acho que nós encerramos os botões relacionados a processo. Quando nós demos para documento, aparecem alguns outros botões. Esse botão, né, é o de consultar ou alterar documento. Esses nós já vimos. É o correio eletrônico para fazer o envio, né, para algum e-mail, né? É o de assinatura, então esse a gente não viu. É o botão para assinar o documento, né? Botão para gerenciar liberações de assinatura externa. Incluir, que eu falei, né? Agora, como eu tenho um documento selecionado,
ele virou um botão de incluir bloco incluir em bloco de assinatura, botão de adicionar esse documento aos favoritos, o botão de ver as versões desse documento, né? Se os senhores virem aqui, ó, na parte inferior de cada documento produzido, nós conseguimos identificar aqui, ó, quantas versões, né, cada documento tem, né? Por exemplo, esse documento, ele possui 51 versões, ou seja, ele foi salvo, né? O usuário clicou no botão salvar 51 vezes, né? Tá bom? Por isso que ele tem 51 versões. Se nós clicarmos aqui, tá? Nós vamos observar que vai acontecer o quê, ó? Quer ver, ó? Todas as versões, desde a versão 1, tá? Até a última versão, ó, né? Elas estão aqui. Inclusive, nós podemos ver quem foi que fez a alteração e qual a data, a hora em que o documento foi alterado, né? Então, começou aqui, ó, pelo David Bruni, depois esse documento foi alterado, ó, a versão 21, quem mexeu, quem alterou e salvou fui eu. Depois, a próxima versão, 34, voltou a ser o David. E eu consigo enxergar aqui, ó, visualizar a versão, tá vendo, ó? Ou recuperar essa versão, eu consigo fazer por meio desses botões, tá? Então, vamos supor que eu queira ver a primeira versão do documento que foi criado, que eu mexi. Então, vem aqui, ó, visualizar essa versão, e tá aqui a versão do documento, né? Que naquele momento eu tinha salvo, tá bom? Poderia recuperar essa versão, tá? Então, ó, o sistema, como esse documento já está assinado, né? Ele vai falar para mim, olha, esse documento já foi assinado, se a versão for recuperada, deverá ser assinada novamente, né? Deseja recuperar a versão 21? No nosso caso aqui não, né? Porque senão ele vai gerar um novo documento, esse processo é um processo real, né? Não vai ser o que a gente vai fazer aqui, vou cancelar, tá? Mas vocês, quando estiverem aí, façam isso, gerem, assinem, recuperem, tá? Manuseiem, né? E eu ainda consigo aqui, ó, ainda tem um botãozinho aqui que é para comparar versões. Olha, qual a diferença né? Nós vamos comparar, tá? Dois documentos. Qual vai ser? Ó, eu vou comparar para ficar bem diferente mesmo, tá? Para vocês entenderem, ó. Eu vou comparar, vou pegar aqui, acho que é essa versão, primeira versão que eu fiz, tá vendo, ó? E a última versão do documento, tá? Só podemos comparar, tá aqui tá selecionado, né? Eu vou desmarcar. Dois, tá? Tem que termos dois documentos selecionados. Vou mandar comparar a versão e vou maximizar aqui, ó. Então aqui nós temos, olha, tá? O que tá, né? Em relação às duas versões, tá? O que tá na cor preta, tá? Significa, né, que foi informação mantida do primeiro documento que eu estou comparando, né? Eu comparo a primeira versão com as próximas, né? O que está em vermelho, tá? Significa que foi excluído da primeira versão. E o que está em azul foi adicionado. Ok? Então, pensem comigo. Se eu estou comparando duas versões de um mesmo documento, né? O que eu consigo enxergar? Primeiro, o que foi mantido. Vai estar em que cor? Vai estar na cor preta. Vai estar como se estivesse, né, escrito normal. Né? Então, aqui, a exemplo do que nós estamos tratando, a palavra finalidade, o plano de aplicação tem a finalidade de... Então, isso aqui foi mantido do primeiro documento, que eu estou comparando, para o último, tá? Para o segundo, né? Para o último não, para o segundo. No meu caso aqui, eu acho que é o último sim. Né? Mas são as informações entre esses documentos. O que está em vermelho significa que isso estava na primeira versão, na versão, né, mais antiga, e na versão que eu estou comparando, essa palavra, por exemplo, ela foi retirada, ok?
E o que está em azul é uma palavra que foi adicionada. E ela não constava na primeira versão. Tá? Então tá aí. Né? Então o que a gente pode ver, ó, tudo que está em azul foi adicionado, né, de uma versão para outra. E tudo que está em vermelho foi excluído. Tá? E o que está na cor preta foi mantido. Tá bom? Tranquilo? É isso que a opção de comparar versões nos traz. Vamos voltar para os botões. A opção de imprimir, né? Bem tranquilo aí, vai permitir que você imprima, né? A opção para você gerar um PDF, né? Do documento, fazer um comentário, já vimos, e concluir o processo também. Ele aparece mesmo que nós estivermos selecionando apenas um documento. Tá bom? Então, um outro detalhe, tá? Que talvez os senhores não estejam conseguindo, né? Vamos lá para Home. Clica nesse botão para ir para Home. É o seguinte, depois que vocês começam a manusear o SEI, o bloco de gestão, né, aqui do lateral esquerda, né, que fica aqui, ó, ele desaparece, cara, esse bloco aqui. Cadê aquele bloco que fica aqui? Não estou conseguindo achar, não está aparecendo. Como é que eu faço, né? O bloco de menus, tá? Bloco do menu. Como é que eu faço para aparecer ele? Simples, pessoal. Aqui, ó, botão menu, apertou o botão menu, ó, vai surgir o nosso, né, nosso bloco aí, tá bom? Olha ele aí, ó, tá bom? Então apertou o menu, selecionei de novo aqui menu, apertei de novo o botão menu, né? Desaparece. Apertei, ele vai aparecer, tá bom? Não tenho dificuldade em relação a isso, ok? Espero que as dúvidas, né, de que eventualmente vocês tiveram aí na nossa primeira aula, estejam sanadas, tá? Persistindo, não deixem de fazer a pergunta lá no nosso fórum de dúvidas, tá? Nós estamos aí disponíveis para os senhores estarem perguntando. Eu vou ver se eu diminuo agora o lapso temporal para estar respondendo a todos vocês, tá bom? A todos aí uma ótima aula, né? E nos vemos aí nas próximas atividades, ok? Muito obrigado.